Hello, pessoal! Olha eu aqui, que legal a gente poder estar junto agora nas videoaulas. Eu sei que a grande maioria de vocês já me conhecem por meio dos artigos e eu sei que também tem alguns que estão chegando agora. Então, para os que estão chegando agora e ainda não tiveram oportunidade de me conhecer, meu nome é Ena e a gente vai trabalhar juntos, em parceria, na disciplina da língua inglesa. Bem, esse curso que a gente está iniciando hoje é um curso direcionado para questões do CESP. Para os alunos que estão começando a estudar agora, o CESP é uma elaboradora que ela tem o seguinte formato. Você não tem que marcar a questão A, B, C, D, E. Você tem que julgar as questões quanto a se elas são verdadeiras ou falsas. Bem, então é isso que nós vamos fazer no curso. Nós vamos fazer vários tipos de exercícios de concursos diferentes, com textos diferentes. E com a prática, com os exercícios, com certeza você vai se dar bem na hora da sua prova. Porque assim como em qualquer outra disciplina, no inglês é necessário que você faça exercícios, leitura. Você vai tirar muito proveito das videoaulas, é claro, mas você não vai ficar só nisso. Você vai, quando chegar em casa, em outros momentos, o que você puder procurar de leitura, palavra que você não souber, olha no dicionário. É prática. O segredo é esse, como diz o slogan do Eu Vou Passar. Número 1, estudar. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar no curso propriamente dito, com as questões, com a resolução de questões, nós vamos ver assim uma breve resumo de como são as técnicas de interpretação. Talvez você se pergunte, técnicas de interpretação, existe isso? É só uma palavrinha que a gente chama para dizer maneiras mais fáceis de você conseguir encontrar no texto as suas respostas. É isso. Não existe assim uma receita de bolo para você interpretar um texto. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a interpretação de textos ela é subjetiva. Muitas vezes o aluno não concorda com o professor, ou o professor não concorda com a elaboradora, e por aí vai. Mas é algo que com a prática você vai adquirir também essa habilidade de interpretação de textos, assim como você adquire no português. Apenas que no inglês, visto não ser a nossa língua materna, você vai ter que conhecer vocabulário, você vai ter que conhecer algumas facetas da gramática da língua inglesa. Mas isso aí com o tempo e com o seu esforço, que eu tenho certeza que se vocês estão aqui é porque são pessoas esforçadas, que estão batalhando, vocês com certeza vão conseguir, tá ok? Se preocupa não, você vai conseguir. Bem, então antes de nós iniciarmos, gostaria apenas de lembrar vocês que algo muito importante também, na hora que você estiver estudando, é a concentração. Nesse momento agora que você está assistindo essa aula, desligue o som, desligue a TV, procure se concentrar. Problemas todos nós temos. Deixe os problemas um pouquinho de lado e concentre-se, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir realmente absorver o conhecimento que você necessita. E o tempo, principalmente para quem está nessa corrida de concursos, nessa grande concorrência que é o concurso, o tempo é algo muito precioso. Você precisa comprar o seu tempo de diversão, de outras coisas e realmente se concentrar. Isso é que vai te ajudar a aprender. Ninguém nasce sabendo de nada, assim como todos os outros professores das outras disciplinas que são bons em direito, em matemática, em português, contabilidade, eles estudaram e por isso hoje eles têm um conhecimento. Então com você é do mesmo jeito. Eu também não aprendi falando inglês, nasci em Fortaleza. Então é assim, a gente tem que estudar e com a prática a gente vai adquirindo. E o professor ele não para de estudar, ele tem que continuar a estudar cada vez mais. Você vê que às vezes você lê um texto na língua portuguesa, você não entende alguma coisa, você tem que procurar no dicionário. E a nossa língua materna, imagina uma língua estrangeira, ok? Então vamos lá. Vamos agora ver o texto na tela, ok? Você vai ver aí o PDF que você tem o material para você poder acompanhar. Follow me. Bem, a primeira técnica, pessoal, que nós estamos vendo é os cognatos verdadeiros. O que são os cognatos verdadeiros? São palavras que elas são parecidíssimas com o português. Quando você vê assim o texto, praticamente ela já está na língua portuguesa. São palavras que são escritas e quase igualzinho ao português. Então você vai ver, você já vai entender rapidinho o que significa aquela palavra. Elas também são conhecidas no inglês como true friends, ou seja, amigos verdadeiros, porque elas realmente são o que parecem ser.
Então, os cognatos verdadeiros, eles ajudam muito na hora da interpretação de texto, ok? Mas, abra um parêntese aqui, existem também os falsos cognatos, que são conhecidos na língua inglesa como false friends. São aquelas palavras que são parecidíssimas com o português, mas que não significam a mesma coisa. Por exemplo, actually, você pode achar que significa atualmente, mas não é, é na verdade. Ao passo que nos cognatos verdadeiros você vê aí como exemplos, consider, que significa considerar, directly, que significa diretamente, native, que significa nativo, and segments, segmentos. Apenas a título de exemplo. Bem, próxima técnica, palavras conhecidas. Sempre que você vai observar no texto palavras que são incorporadas na língua portuguesa, que a gente vê no dia a dia, no cotidiano, na TV, nos filmes, palavras que até crianças sabem o que significa. A título de exemplo, dog, cachorro, man, homem, woman, mulher, outdoor, aquele cartaz de rua, publicidade. Good, bom, bad, mal, way, caminho, welcome, bem-vindos, teacher, professor, people, povo ou pessoas, money, dinheiro, milk, leite. Essas são palavras que você um conhecimento que você já traz acumulado desde o tempo do colégio e que você vê nas letras de músicas. Então, são palavras que quando você vê lá, apesar de elas não serem cognatos verdadeiros, ou seja, elas não parecem com a escrita do português, mas você já conhece essas palavras. Então, elas também vão te ajudar na hora da interpretação do seu texto. Próxima técnica, sua intuição. Isso mesmo, muitas vezes você vai chegar à conclusão da tradução de um segmento apenas pelo contexto que você já deduziu, ou pelo conhecimento acumulado que você tem do mundo, de outras provas, leituras que você fez. Então, nesse momento, pessoal, a intuição ela vai ser um grande aliado. Não desanime se você vê uma frase, uma palavra que você não conhece. Às vezes você lê o texto e você consegue destrinchar o que é que aquela palavra está dizendo. Ah, é isso aqui que está querendo dizer. Por quê? Porque você usou naquele momento a sua intuição. Próxima técnica. O conhecimento do formato das orações. Sujeito mais verbo mais complemento. Bem, esse formato, ele praticamente, geralmente, ele é o formato mais usado nas frases, nas orações de língua inglesa. É claro que, por exemplo, numa frase interrogativa, esse formato vai mudar, ou em outras ocasiões, mas geralmente é esse formato que você vai encontrar. Então, se você tiver na sua mente que esse formato sujeito mais verbo mais complemento, quando você tiver a oração na sua frente, já vai ficar bem mais fácil para você identificar quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o complemento, quem é o praticante da ação. Isso já vai te ajudar a deduzir, a interpretar, a compreender o texto, ok? Bem, vamos para a próxima técnica que se chama skimming. Skimming é uma leitura rápida do texto. Por exemplo, você está ali na sua prova, pegou o texto está na sua frente. Então, o que você vai fazer? Você move os olhos rapidamente sobre o texto, sem se concentrar muito nos detalhes das frases, só para você ter uma ideia do que aquele assunto ali vai falar, o que aquele texto vai falar, o que vai tratar, qual é o pensamento dominante do autor. Então, aí você vai ter uma visão completa do assunto, ok? Este é o skimming. Mas não se preocupe porque, ao passar do tempo, quando a gente estiver resolvendo as questões, os exercícios, isso aí vai ser algo automático que a gente vai fazer e você vai se acostumar fácil com essa técnica. A próxima, que é quase igual ao skimming, é o scanning. Scanning. O que é que significa scanning? Você leu a questão primeiro, você sabe o que o enunciado está pedindo, então você vai para o texto. Quando você for para o texto, você já vai carregando aquelas palavras que você está procurando. Você já sabe o que você quer. Um nome, uma data, um fato. Então, geralmente, um segmento de palavras parecido com o enunciado da questão. Quando você encontrar a questão com essa técnica do scanning, que é como se fosse um scanner, né? Está escaneando. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma canetinha, um lápis, vai grifar a sentença ali, porque aí pronto, aí você já sabe que está ali a sua resposta, depois você não vai mais se confundir, não vai fazer confusão nenhuma mais na sua cabeça. Está ali a resposta, você grifa lá. Isso aí vai te ajudar. Embora, pessoal, essas técnicas elas sejam específicas de leitura rápida, mas elas não usam o mesmo processo. Os objetivos do scanning e do skimming, eles são diferentes.
né, você vai achar muito útil essas técnicas. Você vai ver, né, com o passar do tempo, principalmente na hora da sua prova, que você está ali numa corrida contra o tempo, tem aquela pressão de prova também. Então, é justamente nesse momento que essas técnicas vão te ajudar, ok? Quando você for começar a sua prova. Existem muitos alunos que preferem ler primeiro as questões. O que eu digo? Bem, isso aí vai depender muito, é relativo. Se você quiser ler primeiro a questão, vai depender do tamanho do texto. Se o texto for muito longo, então leia primeiro a questão mesmo, é melhor, que aí você ganha tempo, ok? Ou então você pode fazer o seguinte, ler apenas a primeira sentença de cada parágrafo, que aí você vai ter uma ideia principal do que vai falar ali naquele parágrafo. Bem, agora vamos para outra técnica, que são as palavras-chave. Palavras-chave também são chamadas de clue words. Essas palavras, a título de exemplo: best, melhor; because, porque; yesterday, ontem; next week, próxima semana; now, agora, em dia; nowadays, hoje em dia, atualmente; while, por enquanto; ao passo que; the most, o mais; only, apenas, somente. Ok? Então, essas palavras, elas são também encontradas dentro do seu texto. Quando você vê uma palavra dessa e outras também, que são o que nós chamamos de recursos temporais, marcadores temporais ou advérbios, aquela palavra ali, você vai prestar atenção à frase e vai tomar cuidado, porque sempre que diz tudo, nada, é uma coisa que está restringindo. Everybody, todo mundo; everything, tudo. Então, preste atenção no enunciado, não só no texto, no enunciado também. Quando o enunciado falar dessas palavras, tudo é isso, isso. Todo mundo está fazendo isso. Então, é algo que está restringindo. Será que é? Será que não tem nenhuma exceção? Não? Então, preste atenção. Também quando tiver palavras em negrito, em itálico, sublinhado, entre aspas, nomes de pessoas, nome de lugares, datas, palavras em negrito, concentre-se nessas palavras quando você estiver analisando o texto em busca das suas respostas. Então, pessoal, agora, como diz o velho ditado, você está com a faca e o queijo na mão. Você já tem as ferramentas e agora é só usá-las. E é apenas uma questão de prática quando você estiver lendo o seu texto, exercícios, como eu falei, aos poucos você vai incorporando essas técnicas, ok? Bem, esse curso, como eu já falei, vai ser um curso aplicado ao CESP, que é o curso de seleção e de promoção de eventos. E quando a gente começar a resolver as questões, então você vai usando as técnicas. E o que é que eu incorporei também no curso? Apesar da gente ainda não ter um curso de gramática, que futuramente, quando eu tiver oportunidade, eu vou fazer um curso só da gramática especificamente. Então, como a gente não tem, o que eu fiz? Cada vez que eu percebi que uma questão necessitava do aluno ter o conhecimento de gramática, então ali eu expliquei a teoria gramatical. É claro que não de uma forma detalhada, de uma forma resumida, mas eu procurei fazer o que eu chamo de teoria pertinente, ou seja, a explicação de tal forma que dê para você entender o porquê da questão, por que ela está sendo certa, por que ela está sendo errada, ok? Então, eu desejo que vocês aproveitem bem o curso, ok? Como eu já falei, tentem se concentrar. Em algumas provas os textos são mais longos, em outras os textos são mais curtos. Nesse primeiro texto que a gente vai ter agora, eu considero que é um texto que nem é muito curto e nem é muito longo. Então, fica a seu cargo, se você quer ler primeiras questões ou não. Mas como a gente está no curso, o que eu fiz? Eu acho melhor, nesse momento, eu decidi ler primeiro o texto. E depois, então, a gente passa para as questões, ok? Mas a gente não vai ver isso agora. Primeiro a gente vai dar só uma pausinha, vou ali tomar uma água, daqui a pouco eu volto e a gente vai começar, então, no nosso texto, ok? See you later.